Dudu vai falar aqui sobre esse momento do Cruzeiro. Dudu, você é um jogador que sempre fala. Eu queria que você comentasse um pouco desse resultado, que é um resultado vexatório na história do Cruzeiro. O Cruzeiro no grupo E não ganha de ninguém, né, na Sul-Americana. Qual que é a resposta desse grupo? O que tem que fazer? Como que levanta a cabeça? O que passa também na cabeça de vocês? Boa noite. Boa noite. Cara, vexatório está sendo desde o começo do ano, né? A gente não ter classificado para a final do Campeonato Mineiro, a gente ter 0 ponto na Sul-Americana. Eu acho que a gente tem que melhorar em todos os aspectos. Eu acho que não só os jogadores, mas todas as pessoas que estão envolvidas no futebol do Cruzeiro. A gente sabe que está devendo, a gente sabe que o Cruzeiro não merece estar nessa situação. Infelizmente, a gente está passando por esse momento na Sul-Americana. A gente tem que agora falar menos, trabalhar. Acho que pedir desculpa aqui pro torcedor, acho que isso nem se cabe mais uma desculpa, né? Acho que o torcedor nem sequer aguenta a gente vir aqui e pedir desculpa por torcedor. Eu sempre venho aqui, dou a cara, sempre venho aqui, falo, tenho convicção no meu trabalho, nas coisas que eu faço. Cada um assumir a sua responsabilidade, tanto os jogadores como as pessoas, outras que tá no dia a dia do clube também, para a gente poder tirar o Cruzeiro dessa maré aí. Ô, Dudu, quando você fala outras pessoas que estão no clube, o que é a responsabilidade dessas pessoas? Cara, a responsabilidade de todos, jogadores, comissão técnica, diretores, acho que todo mundo. Eu acho que às vezes quando a gente está ali dentro de campo, a gente está, nossa cara que está ali na televisão passando, né? A gente passa um pouco de vergonha. A gente sabe que os jogadores que passa mais vergonha ainda, né? Mas eu acho que nesse momento não só os jogadores, mas todos aqueles que estão envolvidos no projeto têm que assumir o que está acontecendo também dentro do clube para a gente ver o que a gente precisa melhorar para a gente continuar aí no ano e não ter surpresas lá no final do ano. Ô, Dudu, o que chama a atenção, por exemplo, no jogo que acabou há pouco, né? O Cruzeiro ali no início da partida foi para cima. Parecia que ia ganhar campo, fazer 1, 2, 3, não fez. E aí quando eles chegam 1, 2, eles fazem. É desatenção, é querer acertar e não conseguir. O que acontece? Você que está lá dentro do campo, qual que é o termômetro que acontece? Cara, eu não sei te explicar, né? Eu acho que para nós faltou eficácia hoje e não faltou atitude, não faltou dedicação. Eu acho que dedicação a gente tem no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos. A gente teve chance clara, se eu não me engano, teve 2 chances claras e outras a gente teve algumas chances da bola picotar ali dentro da área do adversário, a gente não conseguiu fazer o gol, o adversário deu um chute de fora da área, desviou, tomamos o gol, depois conseguimos empate, o adversário fez um outro gol que, na verdade, nem vi o segundo gol, porque a gente estava longe, nem sei como é que foi esse segundo gol do adversário. Mas cara, é o que eu falei, fechar mais o grupo, fechar mais o time e trabalhar, porque a gente deve satisfação para o torcedor. A gente deve satisfação para um presidente que é apaixonado, para um presidente que confia nos jogadores, para um presidente que faz tudo pelo clube, por uma família, né, que faz tudo pelo clube. Então a gente tem que fazer, trabalhar para poder tentar reverter essa situação aí e fazer que eles possam voltar a sorrir de novo. Dudu, desde que você acabou não seguindo entre os titulares, né? Você vem entrando e, pelo menos pra gente, o rendimento não tá legal. Pra você também, tem uma cobrança para mostrar dentro de campo que pode sim estar entre os 11 do Cruzeiro? Cara, pra mim eu não me sinto bem, né? É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda e depois a gente começa a ser reserva, né? E a gente tem que se adaptar a esse estilo. No meu modo de ver, eu estava vindo numa sequência boa, né?
Não sei por que o treinador optou, a gente respeita, mas eu não sei por que optou por ter tirado do time. A gente respeita a opinião, é trabalhar, continuar trabalhando, treinando para a gente poder fazer o melhor, para a gente voltar à posição e se não tiver que voltar também, torcer para os nossos jogadores que entraram desde o início poder fazer bons jogos. E agora tem o Vasco, né, Dudu? Não tem nem tempo, né? Que é um jogo difícil também, a beça, né? Não vai ser nem no Mineirão, vai ser em Uberlândia. Muda um pouco também a configuração desse jogo dentro de casa. O que pensar para essa partida? Cara, é vencer. Eu acho que o Cruzeiro tem que fazer agora é vencer. Não importa de qual vai ser o resultado. A gente sabe que vai ser um jogo difícil. Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. E a gente vai voltar agora de uma viagem longa e a gente espera que a gente possa voltar a vencer aí no domingo para o torcedor voltar a acreditar, confiar em nós. Obrigado. Muito bem. Valeu, obrigado. Patrick, começo com você aí sobre essa entrevista do Dudu. Eu vi muita gente falando assim, ele estava indo bem, aí no final acabou com tudo. Como que você viu aí essas palavras do Dudu? Ele tem razão na reclamação? Nenhuma razão, né, Caramujo? Até porque o jogador que foi escolhido para entrar no lugar dele, nas duas melhores partidas do Cruzeiro, e não é só na temporada, é nas últimas partidas, contando inclusive as partidas do ano passado, foi as duas melhores partidas do Cruzeiro, que foi o Wanderson. O Dudu não esteve em campo nas duas melhores partidas do Cruzeiro. Ele esteve ali como suplente, no banco de reservas. Até entrou em alguns minutos, e quando entrou nessas partidas, não correspondeu. E quando ele teve a sua oportunidade, no caso de ontem, contra o Palestino, enquanto outros, também cobrado, como citamos aqui, por exemplo, o Gabigol, também para falar do mesmo setor, conseguiu entregar algo, ele não conseguiu. Então, depois de um jogo, pife como ele fez contra o Palestino, depois de uma derrota, como foi ele conseguir ter a audácia de ir aos microfones e falar dessa forma, cara, tá querendo jogar pra galera, e concordo demais com o Pedro, né? Já tivemos outros casos aqui, ele citou o Marlon, que teve também esse tipo de atitude, em vez de falar menos e fazer mais, jogou pra galera diante de uma situação difícil do Cruzeiro, e aí volto naquilo que eu falei no início da live, caramba. Esse elenco do Cruzeiro, grande parte desses jogadores, experientes como o Dudu, inclusive, eles, em vez de olhar o coletivo, eles estão olhando somente o individual. E ainda que ele achasse que fosse algo injusto, ele não teria direito nenhum de vir aos microfones para poder falar. Pelo contrário, quando tiver oportunidade, vá lá e faça diferente, ao ponto de, inclusive, mostrar para os torcedores e também para a comissão técnica que você, de certa forma, também pode ajudar, seja desde a titularidade ou não. Mas, enfim, pedir aí coletividade dentro desse elenco do Cruzeiro tem sido algo bastante difícil de pedir, porque tem muitos jogadores que deveriam estar fazendo a diferença aqui, caramba, e que simplesmente chegam aqui e parece que, em vez de intoxicar aqueles que estão aqui para algo melhor, para se tornar um elenco vencedor, pelo contrário, né? Acaba prejudicando ainda mais o ambiente, como outros que já estiveram aqui e nem sequer aqui estão mais. O Dudu é um jogador de 33 anos, que tem uma carreira muito estabelecida no futebol brasileiro. Ele sabe exatamente o impacto que uma resposta dessa numa coletiva pós-jogo, principalmente pós-derrota, num contexto de um vexame, de uma desclassificação como essa do Cruzeiro, ele sabe o impacto que uma resposta dessa tem, né? Que uma declaração dessa tem. Então, é complicado demais da gente levar as coisas assim, sei lá, é o calor do momento, é a frustração. Para mim, ele sabe exatamente o que ele estava falando ali, o que isso pode gerar. E eu acho que o Cruzeiro está num momento, de novo, de ter um treinador que começa a ser questionado, que começa a ter o seu trabalho minado aqui, ali, né? E aí, agora é o momento de fazer uma escolha, né? Pedro Lourenço, principalmente por ser o dono, precisa fazer uma escolha, né? Ele confia num projeto esportivo, nesse momento, liderado pelo Leonardo Jardim. Se ele confia nisso, então ele precisa dar respaldo e tempo para o Leonardo Jardim trabalhar e fazer o que for necessário fazer. E aí em relação à janela de transferências, chegadas, saídas, mas também os movimentos que precisam ser feitos no elenco. Sentar no banco quem precisa sentar no banco, jogar quem precisa jogar. Eu acho que o campo fala, assim, está muito claro, a partida que o Dudu fez está muito claro porque que ele perdeu espaço.
Não precisa da gente ficar se alongando aqui em relação a isso. Aí cabe a ele fazer a autocrítica dele e tal. Não, esse tipo de declaração ela não agrega em nada, né? Muito pelo contrário. E o jogador ele tem ali no dia a dia toda a oportunidade, né, gente? Vocês podem falar sobre isso até melhor do que eu, de pedir uma reunião com o treinador, com a comissão técnica, pedir para explicar por que saiu e tal. Isso aí é normal, é coisa que se resolve internamente, como em qualquer ambiente de trabalho, você conversa com o seu gestor, né, com a pessoa que está hierarquicamente acima de você e toma as decisões. Você senta, conversa, pergunta, põe seu ponto de vista e a coisa vai ser resolvida de uma forma ou de outra e você acata, né, e faz o seu trabalho. É assim em qualquer lugar. Então, é lamentável, assim, depois de todo o vexame, né, a gente ainda ter que lidar com esse tipo de declaração vindo de um jogador extremamente experiente e que sabe muito bem como dar uma respostinha mais protocolar, né, tem 1000 formas de fazer isso, né, e que sabe o impacto que essa resposta tem no trabalho do treinador. É o que eu falei lá atrás, né? O jogador ele só se sente confortável em falar esse tipo de coisa, em ser insubordinado, porque isso é uma insubordinação. Existe uma hierarquia dentro do futebol e você tem que respeitá-la. E o treinador ele está acima do jogador na hierarquia, porque o time não tem comando. O responsável por controlar as insubordinações é o CEO de futebol, é o Alexandre Matos. E o Alexandre Matos não controla. Não é a primeira vez. Provavelmente, enquanto o Matos estiver aí, não vai ser a última, porque os jogadores se sentem confortáveis nisso. Agora, a Rafa resumiu muito bem. Se o Pedro Lourenço ele confia muito no Leonardo Jardim e ele aposta no Leonardo Jardim como o responsável por tocar esse projeto, ele vai dar respaldo ao Leonardo Jardim, inclusive para minar as chances do Dudu nesse momento. Porque o Caramujo trouxe essa apuração do Everton Guimarães, também não sei se outro jornalista falou sobre isso, mas o Leonardo Jardim conversou com os atletas sobre todos os motivos que fizeram que esses atletas saíssem do time. Cabe a esses jogadores receber aquilo e aí lidar da melhor forma. O Gabigol parece estar lidando muito bem com isso, teve uma boa atuação, em que pese o nível técnico do Palestino, mas o Dudu também jogou contra o Palestino e não jogou bem. E aí tem um ponto na fala do Dudu que me chama muita atenção quando ele fala que ele não estava acostumado a ser reserva. Ele estava acostumado a ser reserva, sim. Ele vem para o Cruzeiro, ele era reserva no Palmeiras. Ele volta de lesão e não é utilizado. Inclusive, esse é o motivo que faz ele procurar o Cruzeiro para se transferir. Então, acho que falta muito tato para o jogador e precisa de trabalhar mais e falar de menos. Eu vejo muita gente falar, o Dudu saiu, ele estava num bom momento. O bom momento do Dudu levou o time do Cruzeiro aonde? A ser eliminado para o América na semifinal? O Dudu fez o gol contra o Mirassol, mas fisicamente ele sentiu muito e ele foi um dos que não conseguiu manter a marcação-pressão contra o Mirassol. Esses foram os motivos que fizeram o Dudu sair do time. Ele precisa de ser honesto consigo mesmo e aceitar. Mas, acima de tudo, isso só está acontecendo no Cruzeiro, esse tipo de atitude, esse tipo de postura de determinados jogadores nos microfones, porque o Alexandre Matos não tem controle do grupo. O Alexandre Matos ele não é o responsável só por fazer a janela de transferências. Se fosse para isso, ele seria só diretor de futebol. Como ele é o CEO de futebol, ele precisa de controlar esse tipo de insubordinação. Então, eu acho que assim, ele precisa entender e controlar os seus subordinados, coisa que não está acontecendo. O resultado é, mais uma vez, outro jogador, assim como foi no ano passado, jogando o treinador aos leões para tentar estar no time titular. Ele não quer contribuir com o time titular, ele quer estar no time titular, porque ontem ele esteve e nada contribuiu. Ô Pedro, boa. E até só um ponto aqui, Caramujo, que o Pedro falou, é um ano dessa gestão, né? E um ano de polêmicas muito parecidas com essa que o Alexandre Matos não consegue contornar, né? Quantas coisas dos bastidores do Cruzeiro vazam, quantas declarações, quantas postagens em redes sociais, e aí fica parecendo que só no Cruzeiro os jogadores são difíceis, quando na verdade a gente sabe que qualquer vestiário de futebol é assim.
Então, por que tanta dificuldade de controlar esse vestiário, né? E uma dificuldade que já vem do ano passado, em que o vestiário era bem menos estrelado, né? Bem menos badalado, com o Alexandre Matos, por exemplo, como uma figura muito mais vencedora do que a maioria dos atletas ali daquele vestiário do ano passado. Então, eu acho que isso aí também que o Pedro está tocando é muito importante da gente falar. A incapacidade de gerir internamente os problemas, de contornar as crises, é algo que assim faz o Cruzeiro parecer o clube mais bagunçado do mundo. E eu não sei se não é, né? Porque assim, a sensação é que é mesmo. Vou dar Ô, uma lida Caramujo, nas só minhas. rapidinho, Vai. desculpa, tá? É só para Uhum. não parecer que a gente está falando aos Léos. O Jonathan Souza falou que o que diabos o Matos tem que fazer agora para resolver o problema? E explicar. Ele é o CEO, ele tem que chamar o jogador e falar aqui, bacanão, seu salário está em dia, vocês têm todos os recursos para poder trabalhar muito bem, vocês têm que entender e aceitar as ordens do treinador. Esse é o papel do Alexandre Matos, ô Jones. Porque a partir do momento quando ele deixa o jogador ir para o microfone, é como a Rafa disse, você expõe o ambiente do clube como um ambiente bagunçado, como um ambiente onde não tem controle, como um ambiente onde os jogadores que estão abaixo do treinador na hierarquia podem ir ao microfone e jogar o técnico aos leões e bradar por uma vaga no time titular. Então, essa é a função do Alexandre Matos. Isso é o que ele tem que fazer. Ele é o CEO do clube, tá, gente? Lembra disso. Ele não é só um diretor de futebol, ele não é um Pedro Martins, ele é o Pedro Martins, o Paulo André, o. Pensa naquela estrutura lá do Ronaldo Matos, ele O é tudo Gabriel isso. Lima, né? Ele é todo É, mundo ali. exatamente, ele E deveria mesmo, ser, né? mesmo que ele não seja a figura que vá conversar assim com os jogadores em relação a essas questões, que resolve diretamente, ele deveria delegar isso a alguém, por exemplo, ao Pelaipe, e cobrar a resolução, porque, como a gente falou, é um ano dessa gestão e um ano de crises que parece que não tem fim, assim, de coisas que acontecem em qualquer vestiário. Vocês acham que no vestiário do Palmeiras o pessoal fica satisfeito de ser reserva? Que no vestiário do Flamengo o pessoal fica satisfeito de ser reserva? É evidente que não, gente. Pegar o último colocado do campeonato Esporte, o pessoal também não está satisfeito, os reservas. Todo mundo quer jogar. Mas você precisa de ter uma gestão que saiba contornar egos, que saiba fazer com que o trabalho flua para que seja o melhor para o clube. E no Cruzeiro parece que eles não têm conseguido fazer isso acontecer. Então a gente tem que cobrar também, ué. Agora, todos esses fatos, né, Caramujo, que aconteceu já com outros jogadores, foi com outros treinadores, né? Pelo menos eu não me lembro um jogador cobrando assim uma titularidade ou demonstrando essa satisfação nos microfones com o Leonardo Jardim. E sabemos que ele tem autonomia, inclusive, para manter esses caras no banco. Quero ver como vai ser a atitude, porque eu não espero nada do Matos e o Pelaipe fazer algo em relação a isso, porque já tiveram outras oportunidades. A questão é, vamos ver como será a postura do Leonardo Jardim a partir das próximas partidas em relação a isso, né, que o Dudu acabou fazendo ontem na entrevista, se isso vai ocasionar mais minutagens no banco de reserva, se continuará recebendo oportunidades, vamos ver como o português vai reagir diante dessa fala do Dudu aí, né, John?